Fala galera, já pensou você ver um bate-papo com um empresário, escritor e especialista em relacionamentos? Então hoje eu convido você a vir pensar com Marcos Bulhões. Fala Marcos, tudo bem? Tudo ótimo, Diogo. Um prazer estar aqui com você e com esse time de pessoas incríveis e que estão aptas, né, a abrir o pensamento. Há uma frase muito conhecida e geralmente as frases muito conhecidas perdem o efeito por conta do uso, mas para mim elas ainda permanecem impactantes, que é do Albert Einstein. E ele diz que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Nós estamos aqui para abrir as cabeças. Bora lá. Esse encontro já tinha que ter acontecido há algum tempo e a gente remarcou algumas vezes. O Marcos ontem teve um problema de crise renal. Uhum. Eu fiquei até preocupado com ele, só que eu vi, já era 2 horas da manhã, eu falei, não vou nem incomodar, mas tá aqui. Hoje a gente deu uma saída, a gente foi brincar um pouquinho, uma brincadeira de adulto, e o Marcos tá aí. Marcos, primeira coisa, para quem não te conhece, muita gente te conhece, muita gente sabe o que você faz, mas naquele nosso primeiro contato eu não te conhecia e eu até te perguntei, Marcos, quem é você, o que você faz? Fala pra galera um pouquinho, sua câmera é aquela ali, fala pra galera um pouquinho o que você faz. Quem é o Marcos? Bom, grande parte da internet me conhece como escritor. E foi assim que, inclusive, em 3 anos eu fiz 1 milhão de seguidores. Só com internet, sem equipe, sem engajamento pago nenhum, apenas com engajamento orgânico. Equipe, né? Exato, com talento, esforço, dedicação e principalmente com identificação. É necessário você se identificar com aquilo que você cria e acredita. Só que a partir do momento que fazer 1 milhão de seguidores se tornou um alcance estabelecido, eu percebi que o Instagram não era a minha vida. Então, embora eu tivesse 1 milhão de seguidores, eu não tinha 1 milhão na minha conta e longe disso. E eu tinha 2 opções. Permanecer com o meu ego de ser uma pessoa conhecida publicamente e famosa em algum nível, ou mudar minha vida num sentido muito mais profundo e amplo dessa palavra. Eu costumo sempre dizer que é muito mais importante que a sua vida seja transformada do que você vender essa transformação para as pessoas. E a partir desse momento, eu tomei outras decisões e me posicionei de outras formas. Então, hoje, além de escritor, eu sou empresário, administro alguns negócios, muitos negócios, e eu não tenho mais só 1 milhão de seguidores, né? O que você falou me gera algumas curiosidades que eu venho pensando com algumas pessoas, venho debatendo. Essa parada que você falou do ego, né? Sim. Algumas pessoas, alguns amigos meus falam assim, pô, você não me segue. Uhum. E aí eu falo assim, o que vai mudar eu te seguir? Eu que sou seu amigo, eu sei o que você faz, eu não vou te contratar para nenhum serviço. O que muda em eu te seguir? Porque assim, por exemplo, eu sigo, se eu não me engano, no meu Instagram, são 46 pessoas. São muito poucas pessoas. Você, Caíto Maia, o Flávio Augusto, o Endel Carvalho. Então eu sigo pessoas que vão me acrescentar. Para eu não perder tempo no Instagram. Então eu entro no Instagram, não fico rolando no Instagram perdendo tempo. Tudo que eu ver ali vai me acrescentar. Dessas 46 pessoas. Acho que a Ana eu sigo. O Arthur eu não sigo, não. Te sigo tu? Sigo o Arthur também. Vou deixar de seguir. Então eu vejo muito que as pessoas têm esse ego de número de seguidor. Sim. Anteontem, ou ontem, se eu não me engano, eu vi uma reportagem de uma empresa de decoração de casamento que tinha muito seguidor no Instagram, tinha muitas fotos lindas. Foi contratada por um monte de noivas e quando chegou lá não tinha decoração do casamento. Elas foram só pelos números, pelas fotos bonitas do Instagram. Então, você acredita que esse ego, tanto de nós querermos um número elevado de seguidor, que não necessariamente vão comprar nosso produto ou vão nos ajudar de alguma forma, você acredita que esse ego é uma armadilha? O que você acha desse ego? De número de seguidor no Instagram, número de inscrito, porque tem até pessoa que compra, né? Sim. Compra seguidor, compra inscrito. O que você acha disso? Eu acredito que existem 2 números. Primeiro, um número público, e se você não sabe qual que é o número mais importante, dificilmente você vai se vender por esse número.
E aí se você me perguntar, então qual que é o número mais importante? O número mais importante é o número 1. Porque sem um número 1 não existe 1 milhão. E se você me perguntar, então qual é o seu número 1? Meu número 1 sou eu. Sem eu não haveria 1 milhão de seguidores. Há 1.600.000 seguidores no Instagram porque existe o Marcos Bulhões. E por que existe o Marcos Bulhões? Porque eu me nutri de outros conhecimentos e segui outras pessoas que me municiaram de conhecimento, de repertório, de entendimento e principalmente de autoconhecimento para que eu gerasse através desse transformação. Então, esse número do Instagram, ele sim é o ego, certo? Eu não vou mentir para você, porque uma pessoa que chega e dá uma carteirada que tem 1 milhão de seguidores e conta verificada, isso obviamente, você chega num lugar e você é recebido de uma outra forma. Isso bateu em você? Sem dúvida alguma. Quando eu fiz 1 milhão de seguidores, mas assim, não no sentido de me achar, certo? Porque geralmente quem se acha é quem está perdido, não é verdade? Quem se conhece não precisa se encontrar. Quem se conhece vai se lapidando. Existem 2 processos individuais. O processo de autoconstrução e o processo de deformação. Então tem pessoas que conforme o tempo passa, elas vão se deformando. Elas vão adquirindo péssimos hábitos, elas vão adquirindo péssimas influências, elas vão faltando com seus compromissos, perdem bons aliados, elas vão se distanciando e o pior, isso acontece e ela vai colocando a culpa nas outras pessoas. Ah, mas fulano sumiu. Na verdade, não é que ele sumiu, é que você parou de procurá-lo. E aí tem um segundo grupo, que são as pessoas que estão se autoconstruindo. E isso é curioso, Diogo, porque todos nós, eu e você, quando alcançamos algum estado de recompensa ou de realização, a tendência natural nossa, de ser humano, é parar, descansar e habitar ali. E isso, inclusive, é chamado de zona de conforto. E há uma frase de um escritor, inclusive, brasileiro, chamado Isaac Magiese, que ele diz, né? Já vi muitos sonhos se prostituindo na zona de conforto. E, literalmente, a zona de conforto é uma zona de prostituição. Só que essa zona de prostituição está vendendo algo que dinheiro no mundo paga, que é o seu preço. Todos nós temos um preço. Quando você acha que o seu preço é uma vitória, você sempre será o homem de pequenas batalhas. Quando você entende que o seu preço é o valor da guerra, aí sim você ganhará não só uma batalha, mas a guerra inteira. Isso que o Bulhões falou, galera, é meio primitivo da nossa mente. Nossa mente ela é muito complexa por um lado, nosso cérebro ele é muito complexo e ao mesmo tempo, por outro lado, ele é muito simples, né? Então, nós gastamos energia, nossa mente ela gasta energia basicamente para 3 coisas, tá? Ela foi programada para gastar energia para 3 coisas, igual os animais. Caçar, ir atrás de comida, de alimento, se defender de algum predador e reproduzir. Para isso que a nossa mente vai, que nós vamos gastar energia. Então, você nunca viu um leão falando, nossa, vou dar um pique aqui de 100 metros. Não, o leão ele só corre ou para fugir de um outro predador ou para conseguir alimento e para ir atrás da leoa para reproduzir. Então, essa parada que você falou é muito intrínseca do ser humano. E se a gente não prestar atenção, a gente fica nisso. Sim. É aquele negócio de, tá bom aqui. Essa zona de conforto, as pessoas acreditam que é uma coisa, que é uma escolha. Sim. De certa forma, é uma escolha, mas também o nosso cérebro ele tem a tendência de estar nesse lugar. Para economizar energia, você sabe que nosso cérebro ele gosta de economizar energia. Tudo que a gente faz para ele economizar energia, para ele tá bom. Então, nós não somos feitos para evoluir. Nós somos feitos para viver. E a gente que é teimoso e quer evoluir. Por isso que eu falo pra galera, vê a diferença de você comer um chocolate. Você tem motivação para comer um chocolate? Para comer um doce? Você tem motivação para maratonar uma Netflix? Tem. Você tem motivação para transar? Tenho. Se um cara aparecer com uma arma na sua cara, você vai ter motivação para correr? Vou. Por quê? Porque você está usando seu cérebro porque ele foi feito e você tem também a motivação, né? A recompensa rápida. Prazer. O prazer rápido. Então, você comeu ali, você tem aquela saciedade. Você fez sexo, você tem aquele prazer instantâneo. Quando nós vamos fazer uma academia, ninguém tem disposição para academia. Porque o resultado é a longo prazo. É 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Faculdade. Por que ninguém gosta de estudar?
5 anos. Quanto que tempo foi sua faculdade de psicologia? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, galera, o Mas que o Bulhões... pós-graduação. O que o Bulhões falou dessa zona de conforto é uma coisa que acontece com todo mundo. E se nós, tanto eu quanto o Bulhões e vocês, se a gente não se atentar, a gente fica parado nesse lugar. Sim. A gente fica estacionado. Nós não fomos feitos para sair da zona de conforto. É que, na verdade, eu sempre falei que essa zona de conforto, esse termo que é usado, eu nunca concordei. Porque você pode ver, quem está na zona de conforto não tem uma casa legal, não tem um carro legal. Claro que existe pessoa que ela atinge um patamar e ela atinge aquela zona de conforto. Existem milionários na zona de conforto. Só que a maioria das pessoas que eu vejo que estão na zona de conforto, essa zona não é confortável. Ela só é confortável para a mente dela, mas para a vida dela, ela não é confortável. Ela não tem uma vida confortável. E você falou que é empresário. Você tem 29 anos. 28. 28, vai fazer 29 agora, né? Quando que você começou a empreender? Que você já trabalhou de CLT? Você já teve empresa desde de novo? Seus pais te incentivavam a fazer isso? Como que foi isso na sua vida? Na verdade, não. Os meus pais, eles eram pobres, né? O meu pai, ele teve, se eu não me engano, acho que 2 empregos, né, ao decorrer da vida dele. E ele morreu com 30 anos. E quando meu pai morreu, a única coisa que ele deixou conosco foram as memórias, né? Ele não deixou recurso financeiro. E minha mãe teve que trabalhar, né, o dobro para tentar suprir essa carga. Um pouquinho o seu microfone, vou levantar ele um pouquinho aqui. Vai lá. E a minha mãe, ela teve que trabalhar o dobro para suprir essa carga, coisa que inclusive a maioria das mães brasileiras fazem. Só que eu nunca recebi uma semente de transformação. Então, a maioria de nós somos educados, tanto pelo sistema quanto pela nossa base familiar, ao seguinte: estude para você ser alguém na vida. E o ser alguém significa ter um emprego. E ter um emprego não é ruim, muito pelo contrário. Ter um emprego e estudar são coisas extremamente necessárias e educativas, só que nós não fomos ensinados a aprender. Nós somos ensinados a obedecer. Quando você é ensinado a obedecer, você recebe o comando, aplica o comando. Quando você é ensinado a aprender, você recebe o comando, analisa o comando, tem uma visão crítica e absorve daquele comando aquilo o que te cabe. Exemplo, a maioria das pessoas falam, não faça faculdade, empreenda. E eu digo a você que a faculdade é uma abertura de porta e de mentalidade. Sabe por quê? A faculdade, para muitas pessoas que foram educadas a obedecer, simboliza um diploma. Mas a faculdade não é só um diploma. Faculdade é network, e network com bases que estão se estabelecendo, certo? Então você vai se conectar com pessoas que daqui a pouco podem ser parceiros, podem ser empresários, podem ser líderes do seu nicho, e você consegue se conectar com essa galera. Em segundo lugar, você vai ter acesso a mestres. E esses mestres, eles não vão apenas te ensinar o que é matéria, eles podem te ensinar o que é mentalidade. E por fim, a faculdade dá a você o direito de você se testar. Então a minha faculdade, ela não me serviu apenas por um diploma, ela me serviu para que eu abrisse a minha mente para diversos outros mundos. Quando você aprende a aprender, o emprego não é só emprego. Emprego é uma chance de crescimento. E foi através disso. O senso crítico, inclusive, que eu tive dentro do trabalho ou trabalhando de CLT, ele foi muito simples. Isso daqui até vai virar um corte. Meu primeiro dia de CLT. Eu peguei um ônibus, levei 2 horas para chegar no trabalho. Aí eu cheguei cansado, extremamente cansado. Tive 5 minutos para tomar um café. Tomei uma bronca porque eu estava 2 minutos atrasado. Entrei no trabalho. Fiz a minha carga horária ali até o meio-dia, aí comecei a almoçar, quando eram 40 minutos do meu almoço. Eu tive que voltar para o trabalho para não me atrasar de novo. Aí trabalhei da 1h da tarde até as 6 horas da noite, peguei um ônibus, 2 horas, estava em casa. Cheguei em casa, 9 horas da noite, eu estava muito cansado. E o que eu falei? Eu falei, vou dormir. Só que quando eu falei, eu vou dormir, aí eu pensei o que eu faria quando eu acordasse. E o que eu faria quando eu acordasse? Ia acordar, pegar o ônibus, trabalhar. Almoçar, trabalhar, pegar o ônibus e ir para casa. Eu olhei para aquele looping a longo prazo e eu falei assim, eu não encaixo nisso.
Só que o medo primário, que inclusive bate em mim, em você e na maioria das pessoas que nos assistem nesse momento, é assim, mas pô, o que eu vou fazer? Da onde eu vou tirar recurso? Eu garanto para você, trabalhar e fazer dinheiro não são as mesmas coisas. Eu conheço pessoas que se esforçam demais e ganham pouco, porque a recompensa não está atrelada ao teu esforço. A recompensa está atrelada à tua estratégia em saber aonde você deve investir o esforço. Eu te dou um exemplo. Se um cara pega um balde e trabalha o dia inteiro levando água do rio para a casa dele, ele trabalhou muito. E se ele trabalhar durante uma semana inteira, ele trabalhou ainda mais. Aí um mesmo cara, ele cava um poço e ele acha um lençol freático. Aquele cara que trabalhou 3 dias cavando um poço e achou o lençol freático teve muito mais sucesso, porque ele conseguiu construir um ativo. Ele trabalhou com estratégia. A partir do momento que você consegue trabalhar com estratégia e encontra o seu nicho, as coisas mudam. Porque o teu esforço é empregado em algo que te faz, primeiro, se sentir realizado. Segundo, te traz resultado. E em terceiro lugar, faz com que você não queira parar por ali. Porque se você encontrou água naquele poço, você tem 2 opções. Esperar o poço secar ou começar a entender que existem outros poços por ali. E eu vou além, Bulhões. Eu acredito que o nosso ganho financeiro ele está totalmente ligado ao tanto de pessoas que você impacta, ao tanto de pessoas que você ajuda ou a profundidade que você ajuda. Sim. Então, vamos dar um exemplo, tá? Vamos lá. Um ascensorista, o cara que fica no elevador lá, apertando os botões do andar. Ele não ganha muito. Por quê? O impacto que ele gera na vida das pessoas é um impacto bom, claro, porque as pessoas, né, não sabem, tem aqueles elevadores antigos. Sim. Mas no elevador novo, qual que é o impacto real que ele faz na vida da pessoa? Nenhum. Tem lá o número. Se a pessoa é cega, tem braille. Sim. Então a pessoa vai entrar, ela não precisa... Aquele trabalho, não me entendam mal, tá, gente? Não estou falando mal de ascensorista. Eu estou falando que é um trabalho que ele não impacta muitas pessoas e não impacta profundamente essas pessoas. Então, eu vejo que o nosso ganho, ele está muito ligado a isso, ao quanto de pessoas eu impacto. Sim. E a profundidade. Você é especialista em internet, então o seu número de pessoas que você impacta é muito grande. Sim. E também a profundidade. Eu estava falando com o Bulhões hoje, posso falar o que vai acontecer em agosto? Claro, claro. Que ele vai ter o treinamento dele presencial em agosto, eu vou estar lá com ele. E ele não era acostumado a fazer treinamento presencial. E eu já sou ao contrário. Eu já tenho uma coisa assim, eu prefiro muito presencial e tal. E é o que a gente estava conversando. O impacto no presencial é muito maior. Só que, por exemplo, quantos livros você já vendeu? Eu sou best-seller, autor best-seller de 2 obras. Eu vendi mais de 50 mil cópias de livros. Beleza. Você vendeu tudo você vende pelo seu Instagram? Até 2 anos atrás eu vendia tudo pelo Instagram e enviava tudo eu mesmo. Show. Você não vai conseguir colocar 50 mil pessoas em um lugar no mesmo dia. Os seus cursos, a sua mentoria, quantas pessoas já passaram mais ou menos? 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Para você colocar 15 mil pessoas no mesmo lugar, no mesmo dia, é um esforço gigantesco. A gente vê aí players muito grandes do mercado que colocam 3 mil com esforço tremendo. Então, esse é o ponto. Você impacta muito profundamente e você consegue espalhar. E você espalhando também, o seu custo na internet é muito menor. Né? O seu custo de fazer um presencial é muito maior do que você fazer sua mentoria sua masterclass, não é mentoria, né? É masterclass. Sua masterclass no Instagram, por exemplo. Então, é isso que eu falo para todo mundo. Falo o quanto que você impacta na vida de uma pessoa. Se você impacta pouco e é raso, você vai ser remunerado por isso. Se você impacta muitas pessoas e de uma maneira profunda, você vai ser muito bem pago por isso. Sim. Porque as pessoas gostam de transformação. Sim. Por exemplo, vamos lá. A Coca-Cola, ela não é uma bebida que faz bem pro organismo. Cristiano Ronaldo tirou lá, deu toda aquela polêmica. Só que a Coca-Cola tem no mundo inteiro. McDonald's não é nem comida, tem no mundo inteiro.
Eles vendem quantos mil lanches por dia? Quantos milhões de lanches por dia? Por isso que eles são uma empresa gigantesca, porque eles atingem muitas pessoas. Não é bom, mas atinge muitas pessoas que estão dispostas a pagar por isso. É bom, mas não é o melhor. Eu acho que isso, inclusive, é o que impacta muita gente, cara. Vou ser muito sincero para você. A internet, para muitas pessoas, é um mundo desigual. Existe uma desigualdade social e agora está acontecendo uma desigualdade nas redes, não é? Uma desigualdade de rede social. Então, pessoas que são extremamente talentosas, que fazem muito menos dinheiro do que outras pessoas que não têm o mesmo talento. Só que aí entra um outro princípio. Na internet e na sua vida existem 3 princípios básicos que vão gerar transformação, retorno e renda. E eu explico para você. Primeiro princípio, entretenimento. Segundo princípio, impactação. E terceiro princípio, despertar. Existem pessoas que entretêm e essas pessoas têm 10 milhões de seguidores, 15 milhões de seguidores, e é um vídeo que você vai pegar o seu celular, vai ver o vídeo, vai dar o like, vai dar um sorriso e depois vai passar para cima. Ela tem like, ela pode até ter comentário, mas ela só entretém. E o entretenimento, ele gera o quê? Ele dura quanto tempo? Ele dura 30 segundos, 60 segundos, um story, um Reels, um TikTok. Existem pessoas que causam impacto, e essas pessoas que causam impacto, elas podem ganhar o like, elas podem ganhar o comentário, às vezes até um direct em uma marcação, porque você vai ver um texto, você vai ver um vídeo e você fala, pô, isso daqui é verdade. Caraca, faz sentido. E existe o terceiro tipo. As pessoas que causam despertar. As pessoas que despertam a audiência são diferentes e escalam muito mais rápido, porque quando o cara ele olha aquele conteúdo e ele assiste aquele conteúdo, além do entretenimento e da impactação, ele é despertado. Ele é provocado. Ele olha aquilo e ele fala, eu não aceito que a minha vida permaneça nesse mesmo lugar. E essas pessoas vão despertar essa transformação. E essas pessoas vão gerar muito mais receita, porque o tempo que o entretenimento dura são segundos. O tempo que o impacto dura pode ser até um dia. O tempo que um despertar ele dura pode ser uma vida inteira. O seu recurso ele é proporcional ao tempo que a sua mensagem dura. Se ela é uma mensagem instantânea, você vai ser esquecido muito rápido. Se ela é uma mensagem atemporal, você jamais será esquecido. E a gente está viciado, né, nessas coisas rapidinhas. Sim. E tal. O Pedro Calabres, quando ele foi fazer o canal do Neurovox, ele tem vídeo de 40 minutos, 1 hora e 15, 1 hora e milhares de acessos. Tanta. E ele tem milhões de acessos, ele é muito bom. E ele falou, não, eu sou contra isso. O que realmente transforma não é rápido. Exatamente. Não é instantâneo. Ele não é efêmero, ele demora, ele tem um tempo de construção. Tanto que nas palestras, nos treinamentos de coaching, eu falo, né? Às vezes você vai fazer 2 dias ou 4, 5 horas, e aí você fala uma coisa ali naquele momento e a pessoa já descarta. Eu falo, não, gente, vamos lá. Vamos criar aqui um quebra-cabeça. Eu te dei uma peça. Agora, nos primeiros 15 minutos. Sim. Eu te dei uma peça. Se você jogar fora, vai chegar lá na frente, você não vai ter essa peça. Sim. E você pode precisar. Então, guarda essa peça. Sim. Ouve. Talvez essa peça vai fazer sentido para você só lá nos 10 minutos finais. Os 10 minutos finais vão encaixar com os 10 minutos iniciais e você vai se transformar. E esse despertar que a gente estava falando, que você estava falando, é com coisas bobas, simples, que fazem total diferença. Galera, o nome do podcast é Vem Pensar. Vocês viram que eu comecei o podcast perguntando, já pensou, conversar? Tarará. Eu não tinha isso, eu não tinha esse começo. Isso me incomodava. E eu falei com o Bulhões, Bulhões, me ajuda aí. Você me dá uma ideia aí. E aí ele falou algo de pensa e tal, não sei o quê. E aí ele falou uma coisa e eu despertei. Eu falei, pô, pode ser. Então, ele, com a experiência dele, ele falou uma coisa que bateu em mim, me despertou, e disso eu consegui um início para o podcast que eu já queria há muito tempo e eu não tinha conseguido desenvolver. Então, esse despertar que você falou, ele é muito longo. Porque, por exemplo, agora todos os podcasts eu vou fazer com essa abertura. Ah, e você o primeiro episódio da segunda temporada. Tá batizado. Você tá estreando o cenário, tudo bonitinho. Esse cenário novo, a luminária eu que fiz.
Não faço Então eu nunca estreiei mais na 2 minha vezes, né? o Bulhões fez um treinamento aqui, faz umas 2, 3 semanas. E agora ele tá fazendo podcast no cenário novo. Bulhões, o Lucas que veio com você... É Lucas, né? Isso. Que eu sou muito ruim de memória. O Lucas, ele é escritor, ele é poeta também. E eu falei pra ele que eu tenho alguns poemas, algumas paradas. Falei pro Alan Dias Castro também. Eu encontrei com ele, falei... E eu tenho dificuldade de expor, né? Sim. Os meus poemas. Poucas pessoas Tem acesso. têm acesso. Já te mandei, tu, algum poema? Não? A Ana, a irmã do Arthur. A irmã do Arthur, certeza que viu. A Ana já viu tudo. Eu tenho uma dificuldade de expor. Enfim, acho que com meus poemas, eu acho que é o mesmo processo que eu passei no YouTube. Eu tinha medo de julgamento. Uma amiga minha, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu gravei ele 40 vezes, né? Porque tinha dois poréns aí. Eu, há 17 anos atrás das câmeras, então a câmera pra mim era um escudo. Aí você vai pra frente da câmera e você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? E por ser novo, é uma coisa nova e tal, uma amiga minha falou assim, Di, você tá gravando pensando no que os outros vão achar. Sim. E olha que louco. De todos os vídeos que eu fiz, eu faço papo de carona no Instagram, sei lá, desde 2018, eu não tive nenhum comentário negativo. Tudo que eu pensei que ia acontecer, não quer dizer que eu sou bom, que eu sou maravilhoso. Mas assim, o meu medo de acontecer que era as pessoas falarem mal, me ridicularizarem, colocarem o dislike. Nenhum vídeo meu tem dislike. Nem nada. Então é muito louco que o problema só aconteceu na minha cabeça. Sim. Né? 85% das coisas nunca vão acontecer, né? Exatamente. E conta pra mim, como que você começou a escrever? Você começou a escrever poema, conto? O que você começou a escrever e o que você escreve hoje? Cara, é muito curioso, né, antes de responder, porque realmente eu acredito que a maioria das pessoas, se não todas, em algum momento ou teve ou ainda tem esse medo de julgamento. E esse medo de julgamento, né, ou até a síndrome do impostor, ela sempre está ligada a uma necessidade de aprovação. Então você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer que as pessoas realmente falem, nossa, como você é bom. Só que quando você entende que você não precisa daquilo, isso vai embora. E você passa a trabalhar de uma maneira muito mais leve. É muito interessante porque quanto mais alto você sobe, maior é o impacto do vento. Se você tem 100 mil seguidores e você tem 1% de hater, você tem uma porcentagem muito pequena de hater. Se você tem 1 milhão de seguidores, essa porcentagem aumenta. Se você tem 10 milhões, essa porcentagem também aumenta. Então, a crítica e o impacto e a luta vai aumentar conforme você for crescendo. E por isso, muitas pessoas têm medo de crescer. Nem começam. Exatamente. Então, esse medo de crescer é o que impede as pessoas ligadas a esse medo de serem criticadas por mais pessoas. Então, quando você aprende a abrir mão disso, e talvez você se pergunte, pô, tá bom, cara, então como é que eu consigo abrir mão disso? Aí vem a importância do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é uma autoilusão. Existem muitas pessoas, inclusive, que confundem autoconhecimento com autoilusão. E qual que é a diferença? Na autoilusão, eu acredito que eu sou uma imagem distorcida sobre os meus medos, sobre as pessoas ou até sobre as mentiras que eu conto para mim mesmo. Eu acho que eu sou o melhor do mundo, eu acho que eu sou melhor que todos os outros. O autoconhecimento não. O autoconhecimento ele me confronta com a minha limitação, com os meus problemas, com as minhas falhas, com as minhas dores. Só que através desses meus medos, das minhas falhas e das minhas dores que eu consigo enxergar um pouco mais além. E eu percebo que eu não paro ali. Eu percebo que embora eu tenha um medo, embora eu tenha uma dor, embora eu tenha um trauma, eu continuei. E se eu continuei, eu sou maior, não que os outros, mas maior do que as minhas dores. Então eu sou maior do que a minha versão anterior. O meu primeiro vídeo no YouTube chama Luz e Sombra. Sensacional. Exatamente isso que eu falo, porque assim, parece que todo mundo é o alecrim dourado, né? Parece que todo mundo... terminou a sociedade da empresa. Meu sócio, nossa. Terminou o casamento. Minha esposa, nossa, meu Deus do céu. Terminou, foi mandado embora. Meu chefe não gostava de mim. Uhum. Todo mundo é o alecrim dourado. Todo mundo é o alecrim dourado. Exato. Até quem tá preso fala, não, mas eu fui preso injustamente. Ele roubou a mão armada e ele foi preso injustamente. Exatamente. Então é muito doido. Ou se ele cometeu de fato um crime, ele é vítima da sociedade. Ele é vítima, A sociedade que
A gente entende que a sociedade ela é injusta. Sim, Ponto. sim. Mas você tem dois caminhos. E é o que eu falei. A maioria das pessoas que vai cometer um roubo, alguma coisa do tipo, não é assim, o cara foi roubar um pão ou um remédio porque a filha tava passando fome ou tava com dor. Não, não é isso. Ele vai roubar um celular pra comprar um tênis, pra comprar um celular melhor pra ele, pra ir pro baile funk, tentar, sei lá pra onde que ele vai. Mas é muito doido essa parada de luz e sombra, porque só quando eu olhei pra minha sombra, eu me aproximei da minha luz. Exatamente. As pessoas renegam, né? Não, por exemplo, eu falei hoje pra você, a Ana, ela falou que se não fosse o coaching, a gente não era amigo até hoje. Acho que a gente é amigo há uns 10 anos. O Arthur, que tá aqui, ele falou que ele não me suportava, não foi, Arthur? Sim. Falou que não me suportava, porque eu não era uma pessoa legal. Sim. Eu era uma pessoa, não de ruim de fazer maldade, mas eu não era uma pessoa bacana, agradável, eu era muito reativo, eu tinha muita certeza. Era isso e pronto. Depois do coaching, depois do autoconhecimento, isso foi mudando. Eu fui olhando, tá, beleza. Por que, mano, a Ana não gosta de mim? Por que o Arthur falou isso? Ah, puta, realmente. E como que eu vou mudar? Eu falo que 50% da resolução do problema é você reconhecer o problema. Então, por exemplo, eu nem entro na minha conta do banco. Eu nem entro, tá lá, eu nem sei o que tem. Quando eu entro, tem lá 15 mil negativo. Ué? Beleza, eu entrei, tem 15 mil negativo. Da onde veio esse prejuízo, né? Porque eu deixei lá. Mas beleza, eu entrei, eu reconheci, tem 15 mil negativo na minha conta. Eu reconheci o problema. Tá, qual que é a solução do problema? O que eu faço? Primeiro eu tenho que ter 15 mil reais. Exato. Já resolvi 50% do problema. Tá, agora os outros 50% Como que eu vou fazer? Aí é outra história. Sim. Mas se você não olha pra tua sombra, se você não olha pro teu problema, você não vai conseguir ir pra lugar nenhum. Exatamente. E até isso que tu falou, eu me lembrei de um dos primeiros starts para eu começar a ser, de fato, um homem de negócios, não é? E não apenas um homem de rede social. Porque eu confesso a você que se eu vivesse apenas de livros, ou eu ainda teria uma vida muito escassa, ou uma hora ou outra eu teria desistido. Porque o cara que ele é escritor, ele é muito talentoso, assim como diversos outros escritores que eu vejo. Esse cara praticamente ele implora para que outras pessoas comprem os produtos dele. E são produtos muito bons. Só que esse cara ele é escritor, mas ele ainda não aprendeu a ser vendedor, ele não aprendeu a ser estrategista, ele não aprendeu a trabalhar a imagem dele. E para o artista, isso de fato é difícil. Então ele tem duas opções. Na verdade, ele tem três. Ou ele não faz, ou ele faz, e se ele fizer, vai desgastá-lo ainda mais, ou ele consegue desbloquear o empreendedor e ele passa a delegar outras pessoas a fazerem. E eu dou um exemplo para você. Eu poderia muito bem criar minha estratégia de tráfego e rodar os meus anúncios. Mas quem seria melhor, eu ou o gestor? O gestor. Aí eu pego o gestor. Eu sou escritor, eu poderia muito bem fazer a copy de todos os meus sites e de todas as minhas landing pages. Só que eu pego o melhor copywriter. Eu poderia muito bem criar minha estratégia. Eu sou muito bom de estratégia, só que eu pego o melhor estrategista. Ao invés de ser o melhor em tudo, porque eu não consigo, eu consigo ter o melhor em todos. E aí, ao invés de ser um melhor, eu sou 4 vezes melhor. E se eu sou 4 vezes melhor, eu faturo 4 vezes mais. Ou até 40 vezes mais. Então, cabe não apenas ao artista, mas a outros digitais influencers entenderem que não é só a influência, certo? Então, nos dias atuais, não é só a influência, é transformação. E quando você se torna um digital transformation, desculpe esse neologismo, aí as coisas mudam de figura. Até porque, quando você se torna um especialista em transformação, é porque você aprova que você precisou se transformar. Quando eu fiz a minha formação... Eu quero esse corte, hein? Quando eu fiz a minha formação lá no IBC, o José Roberto Marques ele falou o seguinte: gente, vocês podem vir aqui fazer todas as minhas formações. Todas. Só de coaching eu tenho umas 6. Mais constelação. Vocês podem vir fazer todas. Se você não mudar, se você não for transformado, acabou. Exatamente. Né? E eu conto essa história assim, eu tinha muito problema com a minha mãe.
Fiquei 23 anos com problema com a minha mãe. Terminei a minha formação. No outro dia eu tinha atendimento aqui, nessas poltronas azuis aqui. Qual que era o problema da minha primeira coach? Mãe. E quando eu fui no segundo módulo do curso, eu falei, caralho, eu não consigo me dar bem com a minha mãe, velho. Porra, eu vou ajudar quem? Uhum. Galera, coaching... Esse foi o 15 mil negativo da tua conta, né? Coach, psicólogo, terapeuta, não muda ninguém, tá? Nós ajudamos, nós auxiliamos. Então era isso. Como que eu vou ajudar uma pessoa a se dar bem com o marido, com o filho, no trabalho, se eu não me dou bem com a minha mãe, velho? Aí eu fui buscar minha mãe no trabalho. E aí minha mãe já falou assim pra mim, o que aconteceu? O que aconteceu com seu pai? Aí eu, nada. Seus irmãos, nada. Só vim te buscar. Pra gente jantar. E aí ela achou estranhíssimo, né, isso. Porque eu xingava minha mãe, era uma relação muito ruim. Fomos jantar e tal, eu pedi perdão. Fiz uma ferramenta de coach com a minha mãe, de valores. Identifiquei que, basicamente assim, são 3 momentos não tão bons, 3 momentos maravilhosos, e se ela pudesse voltar, para qual momento ela voltaria. Então, de 6 momentos, eu estava em 4. E eu me achava o não amado, o deixado de lado. Então, assim, eu tenho 4 irmãos. Sim. De 6 momentos, eu estava em 4. Ou seja, eu sou muito mais amado que meus irmãos, sou o preferido. Sacou? Preferido era o Robson, meu irmão, agora já acabou, caiu por terra. Eu sou o preferido. Mas é isso. E aí a gente conversou, pedi perdão pra minha mãe. Minha mãe pediu perdão pra mim também. A gente chorou 15 minutos junto. E aí eu fiz o segundo módulo. E no dia seguinte, a pessoa que veio tinha problema com a mãe. Quando ela chegou, ela falou, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. É o que eu falei da peça do quebra-cabeça. Exatamente. Se eu não tivesse aberto meu coração ali para pedir perdão para minha mãe, como que eu ia falar para ela? Você tem que abrir seu coração, você tem que pedir perdão. Exatamente. Como que eu ia ensinar para ela o perdão? Que a gente sabe muito bem como que funciona, que o perdão não é pro outro, é pra gente. Mas como que eu ia fazer isso se eu não tivesse passado? Exatamente. Né? E é muito doido isso. Eu vejo algumas pessoas tendo algumas atitudes e eu fico me coçando pra falar, né? Só que eu não falo mais. Eu falo, não, ela não me perguntou. Cara, isso daí também que tu falou perguntou. é muito interessante, porque chega um momento da vida, sei lá, chega um momento que você se desperta e você quer salvar o mundo. E você quer dar conselho pra todo mundo, e você quer ajudar todo mundo. Esse é o primeiro estágio. A maturidade te torna seletivo. E para muitas pessoas você se torna arrogante. Só que não é arrogância, é maturidade. E a maturidade faz você entender 2 coisas. A primeira coisa que você entende é que o seu tempo ele é muito precioso. Porque sem tempo você não constrói as suas outras estruturas. Sem tempo você não constrói relacionamentos, você não constrói conhecimento, você não cuida da sua saúde. Então você não pode desperdiçar tempo com gente que vai perder seu tempo. E não vai estar nem aí para você. Em segundo lugar, você entende quem de fato precisa e quem de fato merece. Nem todo mundo que precisa merece. E nem todo mundo que merece faz por merecer. Nem todo mundo que merece quer, né? Exatamente. Não quer. Então, às vezes, você vai dar um excelente conselho para uma pessoa que não está nem aí e você vai se perder. A sensação que você tem é que, de fato, você perdeu ali. Você, perdi meu tempo. Quantas vezes, cara... Só para você ter noção, há um tempo atrás, eu tinha uma pessoa muito próxima a mim que estava num relacionamento super tóxico, em alguns níveis até abusivo, porque relacionamento tóxico não é relacionamento abusivo, embora todo relacionamento abusivo seja tóxico. E eu parei com esse cara, conversei com ele, escutei, dei conselho, e chegou um momento que todo conselho que eu dava era em vão, porque ele sempre voltava para a pessoa. E aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu tô perdendo o meu tempo. E aí eu lembrei de um dos códigos mais poderosos para um comunicador, para um mestre, para um professor ou até para um amigo, dado por Jesus de Nazaré. E ele disse o seguinte, não jogue pérola aos porcos. Tem muita gente que às vezes acredita que é uma fraude porque tem um mar de pérolas, bons conselhos, entendimento, posicionamento,
só que está colocando isso no lugar errado. Tem muita gente que tem semente boa e está plantando no lugar errado. E é óbvio, não vai ter resultado, não vai vingar. Você tem que olhar para o cara e por mais que você ame ele ou por mais que você ame aquela pessoa, você tem que deixar ela se quebrar. E às vezes a maior prova de amor que você pode dar para alguém, e uma mãe pode dar para um filho, um pai pode dar para um filho, é deixar ele se quebrar. Porque quando ele se quebra, ele vai ter que experimentar e ter que passar pelo processo de se reconstruir. Não dá para isentar as pessoas das próprias responsabilidades. Se eu amo alguém, por mais que eu ame, a minha prova de amor é vê-la sofrer. Pra E é aprender. doloroso ver quem você ama sofrer. Só que se você isenta essa pessoa do sofrimento e você quer tirar o sofrimento dela com a mão, você vai fragilizá-la. Ela precisa aprender com os próprios erros, como eu e você aprendemos. Eu falo que... Pode ir. Eu falo que é muito difícil você ver uma pessoa... Você não quer deixar aquela pessoa sofrer e falar, mas eu já passei por isso, Sim. eu sei o que vai dar. Não vai por aí. Não vai por aí, que esse caminho eu já passei. É um caminho cheio de espinho, de buraco. Olha aqui minhas marcas, tá tudo... Eu já passei. Só que a pessoa ela está determinada a não te ouvir. Quando ela está determinada a não te ouvir... esses dias eu fui lavar meu carro. Foram dois acontecimentos muito doidos. Lavar o carro, que eu quase não lavo meu carro. Tem que lavar mais. E aí um amigo meu mandou assim, tava vendo seus vídeos no YouTube. Pô, por que eu me importo tanto com os outros, coloco os outros em primeiro lugar e não me coloco em primeiro lugar? Você tem algum vídeo falando sobre isso? Tem algum vídeo falando ou de outra pessoa falando de relacionamento assim, que eu coloco sempre a minha esposa em primeiro lugar e não me coloco, mas em todas as situações? Aí eu falei, ué, é ele mesmo? Aí eu achei que era a mulher dele, né? Sim. Falei, me manda um áudio. Aí ele me mandou um áudio e era ele mesmo. Só que, sabe quando que aconteceu isso? E eu venho falando isso pra ele, ele é meu amigo de infância, assim. A gente tem 10 anos de diferença, eu vi ele nascer. Depois que eu parei. Eu ia na casa dele. Obrigado, Tu. Eu ia na casa dele, a gente ficava lá jogando Uno, eu, ele, a esposa dele. A gente ficava cozinhando. E eu falava, vem cá os dois. Senta aqui, vamos conversar. Meu, ó, é assim, assim, assado. É desse jeito, tal. Não surtia efeito. No dia seguinte, os dois estavam fazendo a mesma coisa, o mesmo erro, a mesma briga. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber, mano? Na boa. Não vou mais, não. Deixa quieto. E eu comecei a parar de frequentar a casa deles. Comecei a parar de sair. Porque eu falava, mano, por que eles estão brigando de novo pela mesma coisa que a gente já falou e não foi uma vez ou duas? Então eu fiquei muito surpreso. Foi uma surpresa muito positiva quando ele me procurou pedindo vídeo e tal. Eu mandei mandei seu Instagram, mandei alguns outros vídeos, mandei um vídeo meu e mandei um áudio pra ele, quase um audiobook, falando do merecimento, falando de algumas coisas. E aí ele já despertou. Eu falei, ok. Ele já entendeu que ele tem um problema, já é metade da resolução desse problema. Exatamente. E conta pra mim, você tá nesse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano há quanto tempo? Sim. Cara, pra ser muito sincero, desde 2015, que é quando eu entro na faculdade, é quando eu começo a escrever e é quando eu começo a me conhecer. Então, o segredo do autoconhecimento é que o autoconhecimento não é automático, ele é autônomo. Quando o autoconhecimento surge de maneira sintetizada e filosófica com Sócrates, ele entra no templo de Apolo em Delfos e ele vê o aforismo, conhece a ti mesmo. E conhecer a si mesmo é um ato de amor, amor próprio. Quando você conhece alguém até amar ela, existe primeiro um start, que a gente chama de paixão. Só que o grande dificultor, ou a grande dificuldade que as pessoas passam, é como é que eu vou me apaixonar por mim, sendo que eu me detesto? Como é que você vai se apaixonar por você, sendo que você não gosta da sua roupa, sendo que você não gosta do seu status social, você não gosta do seu rosto, você não gosta das relações que você criou, porque a maioria delas deram errada? Como é que eu vou gostar de um fracassado? Quando você se vê pela visão da vítima, e lembrando que nós vivemos em um mundo simbólico, então você se dá o personagem. A narrativa da tua mente cria o personagem que você vive a sua trama. A trama é uma. O tom quem dá é a tua narrativa. Aí você olha e fala, não,
Cara, eu não gosto de mim porque eu sou rejeitado, vários relacionamentos deram errado. Eu não gosto de mim porque eu sou fracassado, nunca tenho dinheiro. Só que quando você olha que você é resistente, você sobreviveu a tudo isso, você deixa o papel de vítima e você começa a abraçar o papel do herói. E para a psicologia, esse start de transformação de autoconhecimento é quando você deixa de ser a vítima e passa a entrar na jornada do herói. E entrando na jornada do herói, você vai cruzar um caminho, você vai criar aliados, você vai enfrentar desafios e inimigos para você conseguir chegar no lugar. E quando você consegue chegar nesse lugar, todo aquele processo valeu a pena, porque você enxergou além. E aí você desperta o amor. Esse, inclusive, é a grande diferença do amor e da paixão. Pessoas que são extremamente apaixonadas por si, elas se tornam egoístas. E o egoísta se coloca acima dos outros. Pessoas que se amam, elas são diferentes, porque elas se colocam na frente dos outros. Porque a paixão, ela não vê defeitos, como o egoísta não vê defeito neles. E o amor, ele enxerga além deles. E quando você olha que além dos seus defeitos, existe algo além, aí você encontra o ápice do autoconhecimento, que é o amor próprio. E o amor é isso, né? É você amar além dos defeitos, Sim. apesar dos defeitos. Porque E escolher os defeitos também, né? Porque às vezes o defeito tem um defeito que não dá, né? Qual é o defeito do cara? Ele matou as últimas três não, então tem que escolher não o tem defeito. como, né, meu amigo? Eu quero uma vida confortável, o cara não trabalha, a mulher não trabalha. Tem que escolher os defeitos também. Mas eu vejo que as pessoas ficam numa busca incessante pela pessoa perfeita. Sim. As pessoas ficam naquela busca incessante pelo melhor cara, pela melhor mina. E aí ela faz o checklist, né? Como que é um homem pra mim? Sim. É um homem de 1,80 m, moreno, com os dentes branquinhos. Agora, dente branquinho tá fácil. Com a barriga tanquinho, que tem uma empresa que seja rico, que gosta de animais. Que gosta de animais, que gosta de criança, Viagem. que gosta de cozinhar. É quase um Rodrigo Hilbert, né? E que seja bem dotado, que queira transar todo dia comigo. Que é me o Thiago Finch, pô. Quem? Thiago Finch. Eu não sei quem é esse. É esse cara. E ele me dê beijos calorosos todas as manhãs. E as pessoas vivem nessa busca incessante. E aí tem a paixão, que eu falo que a paixão é uma cortina. Igual no teatro. É a coxia. Você fechou a cortina aqui, tá lindo. A cortina é linda, tá tudo maravilhoso. Só que depois que tira essa cortina, você vai ver a sujeira, a coisa quebrada. Aí você vai falar, ué, mas ele não era igual ele era antigamente. Mentira, ele é exatamente do jeito que ele era. Você que não enxergava. Você colocou uma cortina na frente, um filtro. Sim. Eu odeio foto com filtro. Nossa! Uma porque por conta da fotografia, claro. E outra porque, assim, você não vê a pessoa, você vê o filtro. A pessoa tá linda, quando você vê pessoalmente, você toma um susto. Sim. E o interessante, cara, dessa parada de filtro, vi até um insight agora, que filtro não é edição. Não é? Claro que não. E é uma diferença extremamente significativa, porque o filtro, ele deforma. A edição, ela repara. E eu acredito que talvez seja esse o nosso problema. Nós vivemos com filtros. E, inclusive, eu conheço pessoas muito influentes que já não têm coragem de gravar um story sem filtro, sabe? E quando você começa a entrar por esse caminho, é porque você já não se aceita sem uma deformação. Eu acredito que é necessário, sim, edições. É necessário, em alguns momentos, você realçar a sua luz. Em outros momentos, você dar mais valor à sua sombra. Em outros momentos, você trazer mais cor, mas jamais se deformar. Porque você é do jeito que você é. Você não é perfeito, mas você é único. E ser único te faz ser diferente de todos os outros. Eu não tinha... Você falando disso de reformar, de editar... Eu tive um acidente de moto, não sei se eu já te falei. Não. Minha cicatriz, ela começa desse lado aqui e acaba desse lado aqui. Como é que foi o acidente? Já percebeu que tem um monte de homem de ferro por aqui, né? Tem ali, tem aqui. O pessoal me chama de homem de ferro. Esse meu lado do rosto é de metal. Saquei. E quebrou um dente meu e eu passava aquela resina e caía, passava a resina e caía. Mas até então, não fazia diferença pra mim. Aí um dia eu tava dando treinamento online pra uma empresa lá no Acre, que nem existe. E eles colocaram um vídeo no telão. E a menina tirou uma foto do telão e me mandou.
Quando ela me mandou, eu vi meu dente quebrado. Até aquele dia não tinha feito diferença nenhuma. Naquele dia eu falei, não dá. Não dá. Fui no Marcos, que é o Marcos Lima, que ele foi participante do do Masterchef. E ele é dentista, ele participou do podcast também. Fui nele, eu falei, eu quero melhorar meus dentes, colocar uma porcelana e tal, não sei o quê. E aí ele, não, vamos fazer. E aí olhando, ninguém fala que é porcelana. Sim, sim. E aí coloquei uma grana, porque naquele... E foi questão assim, ó, de hoje me incomodou, semana que vem tava fechado. E um mês depois tava feito. Exatamente. Me incomodou, eu falei, não dá, bora. Aí o valor... Antes, quando me incomodava, eu via as pessoas colocando porcelana nos dentes, eu falava, você é louco. Pra que você vai gastar dinheiro com isso? Vai pagar um curso, vai não sei o quê, compra um carro, sei lá. Quando me incomodou, eu falei, meu Deus do céu. E não foi barato, tem um carro na minha boca. É totalmente diferente. Claro. Quando você faz essa edição do que você Autoinvestimento. olha Sim. e não é mais legal aos seus olhos, porque assim, aos meus olhos não tava legal. Sim. Os outros são os outros, não tô nem aí. Exatamente. Não, caguei pros outros. Exato. Então, quando eu me incomodei com isso, o valor não foi um empecilho, não foi uma barreira. A dor, porque eu tirei os 4 sisos também, não foi uma barreira. O tempo não foi uma barreira, eu ia lá 3 vezes por semana. Sim. Eu tava vendo mais o Marcos do que minha família. Mas nada foi impedimento quando eu tomei a decisão. Exato. E eu vejo isso muito. As pessoas elas não tomam decisão. Porque quando você toma uma decisão, nada mais vai ser barreira. Sim. Eu quero isso pra minha vida. Vão vir obstáculos, você vai passar por esses obstáculos, mas você não vai se deixar bater. Você não vai colocar barreiras. Agora, enquanto você não decide, quando você não fala, não, eu não quero mais ser essa pessoa, ter essas atitudes, eu não quero mais ter esse salário, eu não quero mais ter esse corpo, eu não quero mais ter essa mentalidade, eu não quero mais ter esse tipo de relacionamento. Enquanto você não coloca um divisor de águas, você fala, eu quero. Enquanto você não decide, você não vai evoluir. Claro. Você mesmo vai colocar barreira. Exato. E você é a sua maior barreira. Né? Ou você é o cara que quebra a barreira, ou você é o cara que constrói a barreira. E isso que tu falou é interessante por 2 motivos. Primeiro que eu também já cheguei e falei assim, pra que gastar dinheiro com isso? E todo mundo que fala, pra que gastar dinheiro com isso, ou não tem dinheiro, ou não sabe o que isso significa, entendeu? Então o cara chega assim, pra que, Marcos? Um carro importado, uma BMW, gasta muita gasolina, manutenção é cara. Ele fala isso por 2 motivos. Ou porque ele não tem dinheiro para comprar a BMW, ou porque ele não entende o que a BMW significa. Quando a primeira vez que você entra numa BMW e dirige o carro, tudo aquilo vale a grana que tu colocou. E se brincar, vale ainda mais. Isso acontece com o iPhone, isso acontece com um restaurante requintado. Tudo que é sofisticado custa mais, porque o que envolve não é apenas o preço, é o valor. E o valor envolve realização. Não é só levar você de um lugar para outro lugar. Aquilo está investindo em você, autoinvestimento, autocuidado. Aquilo ativa a sua autopercepção e, consequentemente, a sua autoconfiança. E quando você tem um carro na tua boca, tu não é o mesmo cara que estava com o dente quebrado. Essa autoconfiança, ela leva você a derrubar essa barreira. Então você precisa derrubar barreiras internas para que você consiga alcançar o status de derrubar barreiras externas. É tudo primeiro, de dentro e depois para fora. Isso é autoinvestimento. As pessoas, elas veem, por exemplo, tá com um carrão, tá querendo se mostrar. Exatamente. Né? Tá querendo se mostrar. A gente tava conversando hoje sobre a BMW. Pra mim, não faz sentido uma BM. Mas, por exemplo, eu não precisava ter o carro que eu tenho. Eu podia ter um carro mais barato. Mas qual que é a pegada no meu carro? Não sei se eu já te contei. Eu tinha um carro, o pessoal já deve ter ouvido, que ele entrava água no pé do motor, no pé do acelerador. E travava o volante na curva. A Ana te falou, né? A Ana quase morreu. Você tava, Arthur? Quando travou o volante? Não, né? Ele travava o volante na curva. Então, que na verdade não foi esse que eu tenho hoje, eu comprei um Fit daquele 2008. Eu comprar aquele carro não era eu comprar o carro, não era ter mais dinheiro. Sim.
Era eu ter segurança. Exatamente. Era eu saber que eu não ia ser mais motivo de piada, Chacota, de chacota. Eu já coordenava equipe de fotografia e tinha o carro o meu carro era pior Inferior. do que o das pessoas que eu coordenava. Sim. E isso não pode acontecer. Porque você é o líder. Exatamente. Então, aquilo me machucou muito. Eu falo que todos os carros que eu tive depois do Corsa e os que eu terei, eles foram na base do ódio. Eu usei a raiva como motivador. Motivação. Eu voltava pra casa, mulher, chorando de raiva. Falava, meu Deus, e eu só tinha um sapato, que foi numa época que eu tomei um calote de uns 60 mil reais. Eu voltava pra casa chorando, falava, tava molhando meu sapato. E no outro dia eu ia pro evento com o sapato com aquele cheiro de cachorro molhado. E aquilo me causava uma vergonha, um constrangimento. E aí eu falava, meu Deus do céu, por quê? Hoje eu mudei, né? Hoje eu pergunto pra quê? Sim. Antes era por quê. Era o papel de vítima, né? O porquê. Então o meu carro não é o meu carro. O meu carro é a vergonha, é a falta de credibilidade, é a falta de segurança. É tudo isso que envolve o meu carro. E eu acho que todos nós, a gente nasceu julgador, né? Claro. E também a gente nasce com uma mentalidade muito escassa, mano. A gente nasceu julgador e tanto no coaching como na Bíblia, no coaching a gente fala para suspender o julgamento, né? Sim. E na Bíblia tá falando da trave no olho do teu irmão. Sim. Antes de apontar a trave no olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Então, de vários meios vem dizendo a mesma coisa. Não julga o teu irmão, porque, né? Você tá ali também. Exato. Você pode ser... Ou tá pior, né? Você pode ser julgado. E... eu falei do meu rosto de metal, né? Falou. Falei. Como é que tu sofreu esse acidente? Eu tava indo fotografar. Meu irmão tinha um teatro lá no Jabaquara. E eu tava indo fotografar. E eu tinha que ter chegado lá 4 horas da tarde. Era um sábado de muito sol. Tava muito gostoso. Era pra eu chegar lá 4 horas da tarde. Eu saí de casa meio-dia. Eu falei, não, eu vou chegar lá. Vou tomar um açaí. Vou ficar lá conversando com o pessoal e tal. E eu andava muito rápido de moto, assim. Eu não tinha uma motona, mas eu sempre andava acelerando. E nesse dia eu fui na maior calma do mundo. Tava 70 por hora. Caramba. Bem tranquilinho na Anhamelo. Quando era 70 por hora, E aí o trânsito parou e os carros deixaram o cruzamento aberto. Só que ali na Américo Vespúcio, um taxista desceu, passou no vermelho. Porque assim, tava parado. Tava aberto, tava livre e ele desceu. E eu bati na lateral. E era uma Meriva. Então eu não voei. Tu bateu no Eu bati, a minha cara bateu na coluna do carro. Nossa. Em cima, assim. E aí eu caí, coloquei meu braço no lugar, o braço quebrou aqui também. Eu tenho uma plaquinha aqui também no braço. Quebrou o rádio. E aí eu coloquei no lugar e fui discutir com o motorista, né? Eu dou graças a Deus pelo meu acidente. Eu não senti dor em nada. Eu quebrei só o rádio. Nada. Eu não tive sequela de nada. Não aconteceu nada comigo. Eu fraturei os ossos da face e quebrei o rádio. E tu nem chegou a desmaiar, então? Não desmaiei, nem senti dor nem nada. Aí olha a proporção. Por que eu agradeço o meu acidente? Meu irmão, o Jefferson, ele parado na praia. Parado aqui com a moto. O cara veio entrar, esbarrou na moto dele, ele tombou. Parado. Quando ele foi levantar, o pé dele estava virado para trás. Nossa. No desespero, o que ele fez? Pegou e virou para frente. Aí que fudeu com tudo. Meu irmão hoje, se muda o tempo, ele sente dor. Ele ficou 6 meses sem andar. 6 meses sem andar. Sim. Não consegui ir no banheiro, não consegui pegar uma água. 6 meses sem andar. Quando muda o tempo, ele sente dor. Quando tá muito frio, ele sente dor. Uma vez uma moto minha deu problema, ele foi me buscar e ele veio empurrando com o pé, com a perna que tem os pinos. Sim. Me empurrou, chegou em casa, ok. Quando ele chegou na casa dele, no dia seguinte, a perna dele estava inchada desse tamanho. Ou seja, meu irmão caiu parado e ficou com sequelas e ficou 6 meses sem andar e sentiu muita dor. Eu bati num carro a 70 por hora, não desmaiei, não senti dor, não aconteceu nada. Nem traumatismo eu tive, não tive nada, nenhuma sequela. É para agradecer ou não é? Claro. Tu pensou que ia morrer ou não? Nenhum momento.
Nenhum momento. Porque quando eu bati, foi muito rápido. Eu bati, caí, aí eu... Tá, tirei o capacete, olhei pro braço, o nariz tava muito sangue, assim, parecia uma torneira de sangue. E o que o cara falou pra você quando ele desceu do carro? Ele não desceu, porque a porta dele arregaçou, ele tava no carro. Aí eu coloquei o braço no lugar, segurei, fiquei segurando aqui, e eu fui discutir com ele. Aí a galera veio, me tirou, assim, né? Me acalmou, me colocou lá e tal. E eu dei uma sorte que eu fui pras clínicas, né? Então, o setor que me operou de face, de plásticas, pode ver que meu nariz é todo... Tem bastante coisa aqui. Eles tiraram um pedaço da minha orelha, colocaram embaixo do olho. Eles cortaram tudo isso daqui, puxaram pra frente, colocaram Pra metal refazer, aqui e voltaram. Eu falei, por que? Tirou metade da cara feia. Era só tirar o resto e colocar uma mais bonita. Mas não deu. E aí, o médico lá, eu não lembro mais o nome dele, isso foi em 2011, 12. Mas ele foi fantástico, assim. Então, aconteceu esse acidente, não aconteceu nada. Eu não ando de moto hoje por conta da minha mãe e dos meus irmãos. Porque por minha conta, eu tinha 5 motos. Eu tinha moto esportiva. Porque eu não fiquei com medo, eu não fiquei com trauma, pra mim nada. Mas assim, a minha mãe, ela fica bem assim. E meu irmão, o Robson, ele é o mais mole. Ele é o mais sentimental. Ele é o que não aguenta muitas coisas, assim, ver. E quando ele chegou no hospital pra me buscar, depois da cirurgia... Porque eu bati no sábado, no domingo eu tava em casa, tranquilo. Tava roxo e tal, mas... Na quarta eu operei o braço e um mês depois eu operei o rosto. Só que assim, a gente pensou, vai fazer um cortinho aqui. O médico não explicou muito legal. Eu acho que eles fazem isso de propósito. Demorou 12 horas e meia a minha cirurgia. Pô. Pensa assim, uma cabeça normal é do tamanho de uma laranja. A minha tava do tamanho de uma melancia. Aqui, assim, eu balançava, a testa balançava de líquido. Caraca. Então eu tava meio deformado. Quando meu irmão entrou no quarto, que ele viu, ele saiu chorando. Porque na cabeça dele ia ficar daquele jeito. Sim. Então, eu não ando de moto hoje por conta da minha mãe, dos meus irmãos. Meu pai nem tanto, meu pai é mais tranquilo. E o meu irmão que tem moto também. Mas os outros, o mais velho e o Robson, que são os dois mais velhos, eles não conseguiram absorver muito bem isso daí, não. Tanto que, o meu irmão, o que anda de moto, foi muito doido. Tinha Nextel na época. Eu caí, aí pro do teatro, que é o mais mole, eu falei, a moto deu um problema, eu vou atrasar. Acabou. Pro outro que quebrou a perna, eu falei, caí com a moto, tô meio zoado, eu preciso que você venha aqui. Meu irmão, os dois, eles tinham uma empresa de alarme, monitoramento, então eles tinham viatura. Ele ligou o giroflex da viatura e foi. E eu fui pro hospital. Quando ele chegou, ele viu uma poça de sangue, assim, gigantesca, a moto destruída, o carro destruído. Ele esqueceu que ele tinha falado comigo. Aquela cena foi tão impactante pra ele que ele correu pro hospital, ele invadiu a emergência do hospital pra me ver. Meu irmão, ele é um doce de pessoa. Ele é um doce de pessoa, assim. Ele chega, sabe aquela pessoa que chega a ser boba? Sabe? Ele é um doce de pessoa. Ele virou um demônio. Ele derrubou 3 seguranças das clínicas, invadiu a emergência pra ir me ver. Aí, quando ele me olhou, eu falei, e minha moto? Aí ele, você é louco, moleque? Porque eu só fiquei preocupado com a moto, né? Tava vivo. E é doido. Aquela cena foi tão impactante pra ele que ele desligou que ele falou comigo. Eu falei com ele no Nextel normal. Ele ficou tão impactado com a cena da moto destruída, do sangue, enfim. Mas são coisas que a gente passa. E a sobrevivência, né? Eu acredito que todo mundo tem uma história triste, né? E essa história triste, ela não é o livro. Essa história triste é o capítulo. Porque depois desse capítulo veio um capítulo de recuperação. E depois veio um capítulo de conquistas. E depois veio um capítulo de conquistas maiores. Então, uma hora ou outra, a gente vai passar por tragédia. E a tragédia, ela não é desejável. Mas dependendo do roteiro, a tragédia é necessária. A gente só cresce na dor, né, Bulhões? Pelo amor. Isso também é uma outra crença limitante. E eu te provo agora. Não, eu entendo o que você vai falar. Segura. Eu entendo. O que Porém, eu vou falar? não, eu entendo o que você vai falar. Diga aí o que eu vou falar. Porém,
Não que a gente precise de dor para crescer. Essa é uma crença. Ah, eu só vou crescer se eu sentir dor. Eu entendo que é uma crença. Porém, quando eu falo dor, é você ter a diversidade. Porque, por exemplo, vamos lá. Você já deu palestra sem microfone? Já. Deu pau no microfone? Já. Você teve que se virar. De algum jeito. Sacou? Hoje aqui começou a dar pau nas câmeras. Vamos. Fernando, fulano, a gente deu jeito entrando no YouTube. Então, não que você tenha que sentir uma dor, mas a diversidade, ela vai fazer você passar por experiências que talvez te dá uma maturidade, uma agilidade, criar uma casca que talvez você não ia ter tão rápido ou não iria ter se você não passasse por essas Experiências, né? Essas experiências tragédias. negativas. Só que Vamos se lá. liga. A maioria dos aprendizados da minha vida foram através de dores severas. Só que chegou um momento que eu percebi uma coisa, que quando você tem esse momento de pressão e de dor, né, e a maioria das pessoas realmente falam, e eu acreditava muito nesse negócio, pô, só cresço com a dor, só cresço com a dor. E quando eu passava por esses momentos de dor e pressão, em algum momento eu tinha um insight, eu trabalhava mais, de repente eu focava em alguma coisa, tinha uma grande ideia, fazia, dava muito certo, né? Ou as pessoas geralmente fazem isso para pagar uma dívida, fazem isso para conquistar uma pessoa, fazem isso para resolver um problema. Só que depois que resolveu o problema, pagou a dívida e conquistou a pessoa, acabou. Saca? É igual o Deus. A galera sempre chega para Deus quando tá quebrada. Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então eu sempre chego para Deus através da dor. E é o que, inclusive, a maioria das pessoas falam. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Só que quando você entende que dá para você pegar aquele case, dá para você, pô, eu fiz isso através de pressão, se eu fizer isso sem a pressão, se eu fizer isso com mais intencionalidade, se eu conseguir fazer isso com mais organização, você consegue triplicar teu resultado. Porque tu tá fazendo o método e agora aliviado. E ao invés de você fazer pressionado, você tá fazendo o quê? Projetando. E, inclusive, esse jogo foi um dos segredos para eu conseguir escalar financeiramente, certo? E também através da minha mentalidade. Porque durante muito tempo eu fui o cara que eu fazia através da pressão. Eu olhava, tinha pancada atrás. Quando a primeira vez, o primeiro mês que eu sentei, falei assim, cara, tá tudo organizado. Eu vou fazer tudo o que eu fazia pressionado, porém agora eu vou fazer com estratégia, com foco e principalmente com organização. Quando eu conseguir fazer o que eu fazia pressionado, com foco, organização e estratégia, ao invés de fazer um exemplo, 10 mil reais, aí foi a primeira vez que eu fiz 100. Literalmente, 115. E aí eu olhei e falei assim, pô, com 115 eu tenho mais organização e mais tranquilidade. E eu comecei a escalar. E aí eu percebi que as tragédias serão inadiáveis. Só que entre você enfrentar uma tragédia esperando a pressão e você enfrentar essa tragédia com uma maturidade muito maior, existe uma diferença. A tempestade vem para todo mundo. Só que vai ter gente que vai estar sem guarda-chuva. E vai ter gente que vai estar numa cobertura. Eu aprendi a ser o cara que vai estar na cobertura. Eu não tô falando que a gente precisa esperar a dor pra evoluir. Porém, ela te ajuda. Arthur, quanto tempo deu? Tá, 1 hora. Tá. Vem pra mim. Enquanto eu tomo essa água, minha garganta tá meio ruim. 1 hora e 11. Eu tô tomando água pra caramba. Parou aí? Não aguentou a bateria. Vamos ver se essa vai. Toca agora. Vê aí. Então colocou... Ligou? É isso. Aí. Quer que eu veja? Deu rec? Foi? Vamos lá. Bulhões, agora me fala. Você falou de influencer lá, eu não gosto dessa palavra. Não usa essa palavra pra você. Você não é mas eu não influencer. sou influencer, Não, eu sou então, mas transformation, mas é ruim. Porque assim, é uma palavra deteriorada, né? Tem pessoa que fala, eu sou influencer, ele tem lá 200 mil seguidores. Aí tenta vender 10 camisetas e não consegue. Tenta vender um programa e não consegue. É porque ela influencia, mas ela não converte. É. E assim, hoje em dia faz muito mais sentido você converter do que influenciar, pô. Até porque na maioria das vezes as influências
são má influências, Não é? certo? A rede social, o cancelamento é isso. O cancelamento é um movimento criado por uma bolha que vai atingindo diversas outras pessoas e, de repente, são histórias mentirosas ou são deturpações da tua imagem e aí uma série de pessoas vem te dar pancada que nunca te conheceram, que nunca te olharam nos olhos, que nunca escutaram o tom da sua voz, que não sabem se o seu coração é bom ou se não é ruim, mas elas acreditaram nessa bad influência das outras pessoas e elas vão te atacar. Então, por isso que é muito mais interessante hoje você converter do que influenciar. E para converter, aí é necessário você se converter, né? Por isso que é importante. Para a galera que tá me assistindo e é um influencer, aprenda a se converter, né? Aprenda a vender, aprenda a criar estratégia, desbloqueie essa pira com negócios. Existem pessoas que falam, para ser empresário tem que abrir CNPJ, tem que fazer administração. Meu amigo, se você tem um celular na tua mão, você já tem um potencial muito grande para ser um empresário, certo? E hoje em dia, a maioria dessas pessoas tem muito mais acesso do que a gente teve quando a gente tinha a idade que elas têm. É você levar a sério o que você faz para conseguir entregar para mais pessoas. E outro detalhe, as pessoas só vão te levar a sério quando você se levar a sério. Você sabe que eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Quantos anos você tem, mano? 35. É uma idade Pouquinho, boa, pouquinho. Eu ainda sofri Jesus um pouquinho morreu mais. com 33, né? Então, Mas ressuscitou, pô. Eu não vou... Eu acho que eu praticamente tenho algumas vidas aí. Você ressuscitou também, É. né? Quase morreu. Quantos eu, anos você tinha quando sofreu o acidente? Ixi, 2011? foi 2011. Ah, 25, 25. mais ou menos. É uma idade boa pra ressuscitar. Agora, eu preciso, falando em cima disso que você falou, sobre o cancelamento e tal, você gravou podcast, se eu não me engano, com o Arthur Aguiar. Foi podcast que você gravou com ele? Foi o Descomplica. Foi Descomplica. Acho que o Arthur também tava com a gente, né, Arthur? O Arthur conhece o Arthur Aguiar, eu conheço o Arthur Aguiar, a Ana. Em algum momento, gerou em você alguma coisa assim, pô, o Arthur tá nesse cancelamento, tá no meio desse cancelamento, não vou gravar. Gerou em você? Cara, quando eu conheci o Arthur, eu tinha postado um texto que era mais ou menos assim, antes de você terminar, se lembre por que você começou. Porque, inclusive, para mim faz muito sentido. No momento de crise, é óbvio que a maioria das pessoas elas vão pensar no fim. Né? Pô, vou terminar tudo. Mas é necessário você entender o porquê você começou. Se o motivo ele ainda existe e não houve algo que afetasse as estruturas da relação, confiança, respeito, carinho, entrega, é muito válido você tentar lutar por isso. E aí ele foi e me mandou um direct, né? Falou assim, irmão, curti demais o seu texto, etc. E pessoas próximas a mim falavam assim, cara, não chega perto desse cara não, mano. Pô, esse cara é queimado. Esse cara é isso, e vai respingar em você. Só que ali haviam caminhos, né? A gente sempre fala que tem dois, mas existem diversos. Isso, inclusive, é chamado de multiverso. É um homem, mano. É um ser humano. Entendeu? Passível de erro. Entende? E a pessoa que tem o direito de criticar ele ou condenar ele não sou eu. Primeiro é Deus e depois ele mesmo. E a pessoa com a qual ele errou, que no caso foi a esposa dele. Se a esposa dele o perdoa, qual o direito que eu tenho de criticá-lo, de condená-lo? E a maioria das pessoas que, inclusive, criticaram e condenaram faziam igual ou pior. Entende? Então, ali pra mim foi muito tranquilo. E sim, eu recebi dislike, teve gente que deixou de me seguir. Até no dia que eu postei um story com ele, na época do Descomplica, teve gente que me xingou nos directs. Mas a partir do momento que estar com alguém afeta outra pessoa, ela tá falando mais sobre ela do que sobre ele, ou do que até sobre mim. Entende? Pra você ver como é que é a vida. Um ano depois, o cara se tornou o campeão do maior programa do Brasil. Óbvio que teve uma galera que não gostou, mas novamente, essa galera que não gostou é a galera que prega empatia, mas que Só torna prega. o perdão seletivo. Só prega, empatia. Temos que não. perdoar, mas essa. Não. Temos que perdoar quem tá na nossa bolha. Meu amiguinho. Mas não aquela pessoa, aquele cara não. Então isso daí é uma hipocrisia, entende? Então torci muito por ele, fiquei muito feliz. No dia que ele ganhou, fiquei muito emocionado, entende? Porque eu conheço, tenho um carinho muito grande por ele. E quando você sabe e conhece a pessoa de verdade, você percebe, pô, que a internet, a lente da internet, ela deturpa muita coisa, até porque a lente da internet, ela é contaminada pelo olhar crítico das outras pessoas. E ela vai por onde? Ela vai por vieses, né? Exatamente, a manipulação. Ela Isso vai é por manipulação. vieses. Arthur, como que é o nome daquele quadro que o Arthur fazia tocando violão, construindo uma música? Como é que era? Como se cria uma. Como nasce uma canção. Como nasce uma canção. Eu fui com a Ana gravar esse quadro dele num estúdio. Como é que é o nome daquele estúdio lá?
onde foi o podcast. É um estúdio muito Memória legal do aqui na Arthur é Moca. muito A minha, péssima, a cara. minha é pior que a dele. Foi no estúdio aqui na Moca. E lindo o estúdio, o cara multi-instrumentista. E aí o Arthur tava lá com ele. E eu fiquei olhando. E aí fica vindo, né? Vem a lente das pessoas e o que você tá vendo. Aí você fala, mano, mas... Em quem não é acreditar, isso. Né? Em Não, quem é. acreditar. Você fala, Aham. não é só isso. Ele errou. Quem não errou? Porra. Eu erro pra caralho. Ele errou, beleza. Beleza, ele errou. Mas não é só o erro. Exato. Ninguém é só o erro. O Wendel Carvalho, ele fala uma coisa que eu acho incrível. Ele fala, eu acho incrível. Que ele fala assim, gente, eu não ligo pra hater. Eu cago pros haters. Mas eu também cago pra quem me elogia. Sabe por quê? Quem me odeia, os haters, se ficar um pouquinho mais próximo de mim, vai ver que eu não sou tão ruim assim. Porém, quem me elogia pra caralho, se ficar um pouquinho mais perto de mim, vai ver que eu não sou tão bom assim também. Exato. Então eu acho isso do caralho. São as paixões. As paixões É. reformam. E tem o Clóvis de Barros Filho, ele fez faculdade com o Bourdieu. E o Bourdieu falava assim pra ele: a consagração será o tanto mais eficaz quanto maior a distância de você e do objeto consagrado. Que porra é essa? Que porra é essa? Quanto mais distante você tá da pessoa, mais perfeita ela parece pra você. Exatamente. Então na internet todo mundo é perfeito. Bulhões é perfeito, eu sou perfeito. Vai conviver pra ver se é perfeição. Perfeição não existe. É uma outra coisa que eu gosto de você, que me intriga, que acho que eu já te perguntei, acho que eu nunca te perguntei isso. É a parada do Anderson Silva. O que você foi? Eu falo que você foi coach do Anderson Silva, foi treinador, foi mentor. O que você foi do Anderson Silva? E o que tu aprendeu com ele? Porque, cara, ele é muito foda. Sim, Anderson Silva é a lenda e, na minha humilde opinião, né, a paixão e a amizade que tenho por ele, o carinho enorme, com um senso crítico, ele é o maior de todos os tempos do UFC, sem sombra de dúvidas. E nós executamos um trabalho de inteligência emocional. É muito comum as pessoas acreditarem ou pensarem que quanto mais forte você é e vulnerável você é, mas não. As pessoas mais fortes são as pessoas mais frágeis. E você precisa utilizar algum mecanismo de estabelecer como defesa aquela tua fragilidade. Então, esse trabalho que a gente executou, inclusive, era num processo de transição. Ele estava saindo do UFC e ele faria, né, a sua luta de boxe. Então, eu lembro uma coisa que eu falei para ele e inclusive, isso eu trago como uma regra, né, dolorosa para grandes pessoas. O topo é solitário. O topo é muito solitário. Quanto maior você sobe, são poucas as pessoas que estão ali. São poucas as pessoas que entendem você. Lá embaixo, todo mundo vai entender você. Todo mundo vai te elogiar. Até porque tem mais pessoas, né? Exato. Quando você cresce, é solitário em primeiro lugar. Quem são as pessoas que de fato gostam de você? E se interessam e se aproximam porque você é você. E não porque você tem o que você tem ou porque você construiu o que você construiu. Em segundo lugar, quem as pessoas que vão entender as suas manobras? Às vezes, na liderança, inclusive, você vai executar alguma manobra que para as pessoas vai ser loucura. Só que elas estão olhando daqui. Tu tá olhando daqui. Entende? Por isso que, inclusive, quando Deus ele chega e fala assim, o que eu faço agora vocês não entendem. Aí a gente aqui fala, não, Deus, por que isso? Por que o acidente? Por que a separação? Por que a dívida? Por que a crise? E aí Deus ele tá olhando ali, ó, e ali ele já viu o que vai acontecer. E quando você passa por lá e as coisas acontecem, aí, entende? E é muito curioso, pô, porque a sua saúde emocional ela é tão necessária quanto a sua saúde física. Eu acho que é mais. Saca? Eu acho que é mais. Eu também achava que era mais. Eu acho que é mais, porque... Eu também achava, mas hoje Por exemplo, a saúde emocional. Vamos lá. Se o Anderson Silva, vamos falar dele. Não, vou falar do Minotauro, que é peso pesado. Se o Minotauro, que é brother do Anderson Silva também, se ele tiver um físico muito bom, show de bola, só que se ele não tiver uma maturidade emocional, ele acaba com a vida dele. Ele mata alguém. E às vezes ele é vencido antes do ringue. Antes do como ringue, acontece mas com o muitos que eu caras. digo assim,
ele, numa briga de trânsito, John ele Jones. mata alguém na porrada. John Jones. Ele mata alguém na porrada. Sabe? E em 3 segundos, Ele destrói ele uma usou carreira. todo o físico dele, que é muito bom, muito preparado. Eles são uma máquina, eles são atletas muito de alta performance. Ele usou todo aquele físico, só que ele não teve a maturidade emocional pra frear todo aquele físico. Porque ele não. Eu dando um soco é uma coisa. Sim. O Minotauro dando um soco, ele mata alguém no soco, né? Então, por isso que eu falo, na minha mente, no meu entendimento, é mais importante do que o físico. Porque, por exemplo, lembra do filme do Rocky? Sim. Ele não era boxeador. Ele não era um fodão. Ele era um caminhoneiro. Ele ficava treinando no caminhão e tal. Mas a mentalidade dele que fez ele não desistir, porque ele apanhou pra caramba. A vontade dele, aquela mentalidade, ele blindou a mente dele. Eu vou ser campeão e acabou. Então, por isso que eu falo que é mais importante. Mas conta aí, por que você fala que não acha mais? Eu também acreditava, cara. Eu também acreditava, né? Que a saúde emocional ela é mais importante do que a nossa saúde física. Só que conforme o tempo foi passando, eu percebi que não. Uma vez eu escutei uma frase e ela me deixou muito perturbado. E ela dizia assim, né? Mente forte não habita em corpo fraco. Eu falei, não é Faz possível. sentido. Até porque eu não queria treinar, eu não queria... Não. Eu falei, não, pô. E aí o que acontecia? Durante muitos momentos eu tinha picos de criatividade, eu tinha picos de desenvolvimento psicológico e até uma fortaleza emocional, só que eu acabava me esbarrando e procrastinando, eu acabava atrasando, eu era extremamente desorganizado, e aí eu via que aquilo ali era um reflexo do meu estado físico. O teu corpo e o meu corpo, eles são os nossos templos, entende? Aquilo que eu coloco para dentro de mim vai devolver algo para mim. O teu estado de humor, que interfere na tua saúde emocional, a tua saúde física, que interfere na sua saúde emocional, o teu autoconhecimento, que interfere no seu autocuidado, a tua autoconfiança, que interfere inclusive na tua estética, na maneira como você vê a tua imagem, toda a sua estrutura física e essa sua saúde física interfere diretamente na tua saúde emocional, tanto de maneira estética quanto de maneira biológica. Porque se eu estou comendo porcaria, se eu estou me alimentando mal, eu tenho gatilhos e gatilhos e gatilhos péssimos no meu cérebro. Estou liberando cortisol, estou liberando diversas substâncias que o meu cérebro não vai conseguir lidar. Existem, inclusive, dados que comprovam que 15% das depressões são ocasionadas por conta de consumo excessivo de álcool, drogas e má alimentação, saca? Então eu estou ligado diretamente com o meu físico e com o meu emocional. Quando eu consigo encontrar essa harmonia entre eles, eu cuido dos dois. E imagina, se a saúde emocional, um cara que voa emocionalmente e um cara que voa fisicamente, imagina se você consegue clonar esse cara e ligar os dois. Você tem um cara imparável. Quando eu entendi isso, eu passei a cuidar da minha saúde física, tanto quanto eu cuidava da minha saúde emocional. E hoje a sensação que eu tenho é essa, imbatível. Show. O que você, olhando pro Anderson, o que você conseguiu aprender com ele? Não que ele tenha te ensinado, Sim. mas que você sacou, você falou, caralho. Qual que foi o maior aprendizado que você teve com ele? Isso é muito interessante, porque quando existem duas esferas de aprendizagem, né? Primeiro a esfera comunicativa e declarativa, que a pessoa chega para você, fala alguma coisa, você vai lá, pam, 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 pam. E a segunda esfera. E uma das coisas que eu aprendi com ele é a sensibilidade que um cara muito forte tem. E tradicionalmente a gente coloca a sensibilidade como algo ruim. Não, pessoa sensível. Não, muito pelo contrário. Mas foi na sensibilidade que ele conseguia fineza nos golpes. Foi na sensibilidade que ele conseguia precisão nos movimentos. Foi na sensibilidade que ele conseguia desviar de movimentos. Então a sensibilidade, quando ela é atrelada à força, ela transforma aquilo num detalhe. E atletas de alta performance conseguem performar por conta do detalhe. No detalhe. E por conta da sensibilidade. E eu acho isso muito curioso. Existe uma diferença muito grande entre desempenho e performance. As pessoas estão muito preocupadas em desempenho, inclusive os homens. A maioria dos homens estão preocupados em desempenho. Inclusive, eles fazem do desempenho sexual o ápice. E aí o desempenho é o quê? É uma tentativa de ser muito bom. E aí o cara tenta ser muito bom na cama. O cara tenta ser muito bom na frente de uma câmera.
O cara tenta ser muito bom com um negócio, o cara tenta ser muito bom liderando, o cara tenta ser muito bom gravando, comunicando, fazendo palestra, lançando curso, só que ele tenta ser bom. A performance é quando você rompe a barreira da tentativa e você transforma a tentativa num hábito. Performar é ser bom. Quando você está na tentativa, quando você está tentando, porque você está preocupado com o seu desempenho, você está treinando para acertar. Quando você consegue desenvolver a performance, o seu treino é para que você não erre mais. Isso muda o jogo. Porque quando você está com outros caras que estão lutando pela mesma coisa e todos eles estão tentando vencer, você entra ali sabendo que é impossível que você perca. E aí você se torna o alvo. Porque todos querem ganhar de você. E se eles querem ganhar de você, eles mudaram o foco. Todas as vezes que o Anderson entrava na arena, ele mantinha o cinturão. Todo mundo entrava não pelo cinturão, entrava para ganhar dele. Entende? Para tirar a invencibilidade. Exatamente. Dele. Então, quando você se transforma maior do que o cinturão, as pessoas enxergam você como obstáculo. Entende? Quando ele enxergava os seus oponentes, o cinturão era muito maior do que os seus oponentes. E ele não usava isso para diminuir os seus oponentes. Muito pelo contrário. Mas a maneira como ele entrava mudava a visão que as pessoas tinham sobre ele. E essa é a diferença de performance e essa é a diferença de desempenho. Quem se preocupa em desempenho vai ter lampejo de sucesso. Quem consegue desenvolver alta performance vai deixar um legado. E vai ser histórico, como é o Anderson. Show. Tu, aquela ali tá ok? Pra eu finalizar, vê essas duas aqui, ó. As três, na verdade, tá ok? Tá com quanto? Minutos? É. Tá no 7. E essa? 1 hora e 29. E tem 20 minutos aqui. Quebra não. Tá. Vamos lá. Vou finalizar, tá? Show. Bulhões, adorei nosso papo. Tamo junto. Te admiro já. Hoje a gente teve um dia... Bulhões, que horas são, tu? Agora? 10h58. 10h58, a gente tá junto desde as 3 horas da 3 tarde. horas da tarde, hein? A gente foi numa brincadeira de adulto, a gente foi dar uns pipoco por aí. Você já postou alguma coisa? Eu não postei ainda não. Não, ainda não. A gente foi dar uns pipoco por aí, no stand. Galera... E é muito curioso porque a galera falou assim, caraca, mano, como é que um dia tá internado num hospital tomando medicamento e no outro você vai atirar? Isso as pessoas não entendem. A partir do momento que eu fico mal, eu sei que a fragilidade vende e engaja, porque todo mundo se compadece. Aí se eu tivesse postado, inclusive, uma foto não é, no hospital, tomando soro, tomando medicamento, na maca, eu teria batido diversas curtidas e aumentado meu engajamento. Só que eu não quero, essa não é a visão que eu quero passar para as pessoas. Essa é a visão que eu tive sobre o meu momento. E eu fiquei mal, fiquei numa maca e tive que tomar medicamento, mas isso é meus bastidores, entendeu? Eu não preciso vender minha fragilidade. Isso cabe a mim. Só que no dia seguinte, eu levanto, lavo meu rosto e eu vou pra guerra. E vou pra guerra de 12, de calibre 40 e de... Hoje foi alguns calibres, né? Exatamente. Então eu acredito que é isso, pô. Mesmo depois, uma pequena derrota, é necessário ir pra guerra novamente. Meu irmão, aquela é sua câmera. Dá uma mensagem pra essa galera que vai ver o nosso podcast, que ele vai ficar aqui pra sempre agora. Dá uma mensagem pra aquela galera, uma mensagem que tem no teu coração, na tua mente, que faz a tua alma queimar. Uma mensagem de inspiração, uma mensagem de ensinamento. O que você acha bacana, fala pra essa galera. Você só não pode alcançar o que você não tentar alcançar. Tudo que você acha que não pode é porque você não vai tentar. Tudo que você consegue é porque um dia você tentou. Se você acredita que um dia você não vai conseguir ser feliz, ter um bom relacionamento, conseguir fazer mais recurso, ter mais dinheiro, ser alguém na vida, você não vai tentar. E se você não tentar, você vai estar certo. Quando você acredita que você pode e você tenta, você também vai estar certo. A razão acompanha a tentativa. E entre estar certo e estar errado sobre você, tente. E tente muito. E tente até que você consiga. A tentativa ela é muito mais simbólica do que o erro. Erro não existe. Erro é uma mentira. Ah, Bulhões, tentei e deu errado, mamei e deu errado, investi e deu errado. Não. A tentativa, ela educou você. E o preço que você pagou para aprender foi exatamente o que custou o teu erro. Bulhões, errei no meu relacionamento. Pô, tu aprendeu e custou o seu relacionamento. Errei no investimento. Tu aprendeu e custou o investimento.
Só que de tudo isso, o maior patrimônio que você tem é a tua experiência, a tua coragem e principalmente a mentalidade de entender que você é maior do que esse erro, porque a tentativa continua com você. Os campeões, eles são a soma de todos os erros. E quando você soma todos os erros, você tem aquilo que nós chamamos de sucesso. Show. Galera, se vocês gostaram desse papo com o Marcos Bulhões, compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta. Esse papo que eu trago aqui é um papo sempre para fazer você pensar de uma maneira diferente. Já e você pensou? pensando de uma maneira diferente, você vai agir de uma maneira diferente. Já pensou um podcast transformar o seu dia a dia, transformar o seu pensamento, transformar a sua mentalidade? É aqui que você vai conseguir isso. Então, mais uma vez, eu convido vocês, vem pensar com Marcos Bulhões. Compartilha. Não se esqueça de deixar o like. Deixa o like. Se inscrever no se canal. inscreve no canal. Você tem mais experiência que eu nisso. Galera, se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos. Beleza? Segue o Bulhões nas redes sociais, é Marcos Bulhões no Instagram, principalmente o Instagram você usa, E no né? YouTube também, né? O YouTube também. É muito forte. Segue ele, Marcos Bulhões, que vocês vão ter acesso ao conteúdo total dele. Meu irmão, obrigado. E Tamo junto. logo mais você volta. A gente Com vai fazer certeza. muita coisa junto. Com pólvora no dedo e nos olhos. Bora. Tamo junto.